Olá, tudo bem? Veja o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Estou utilizando o texto da NVI. Se nós pegarmos e lermos este versículo ou todo o contexto, a conta não fecha. A conta não fecha não. Aí nós desqualificamos as palavras do livro de Apocalipse. Nós desqualificamos as palavras das profecias. Nós desqualificamos a escatologia consumada. Nós desqualificamos Mateus capítulo 24, versículo 34. Nós desqualificamos Lucas capítulo 21, do versículo 20 em diante. Se pegarmos e não buscarmos entendimento deste versículo, o último inimigo a ser destruído é a morte. E as pessoas estão por aí. Mas como pode? Como que você fica falando de Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6, falando que já foi estabelecido a Nova Jerusalém? Porém, no versículo, deixa eu colocar aqui. Assim está no versículo 4, Apocalipse 21, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Como que você pode falar isso? Falar que já foi estabelecido a Nova Jerusalém espiritual, como está aqui no versículo 1, 2 e 3? Como você pode, se o versículo 4 está falando que a morte existe ainda? Ei, se eu não tiver o entendimento, se eu não respeitar em que época foi esse escrito, se eu não respeitar para quem foi dito essas palavras, então a conta não vai fechar. A conta que você faz aí, a conta da religião não fecha nunca. Está cada dia mais, eu vendo mais, cada dia que a gente vai postando vídeo, você vai começando a enxergar pessoas com estudos teológicos altos, pessoas com diploma, pessoas com bacharelado. Gostaria muito que o irmão que sempre está perguntando alguma coisinha no comentário, eu gostaria que ele assistisse esse vídeo. Então, veja, tem pessoas de outros países, pessoas com estudo. Não são pessoas incautas somente, pessoas com estudo. Só que, gente, nós temos que respeitar a contextualização, nós temos que respeitar as épocas. A coisa mais importante para se entender a Bíblia não é você fazer oração, não é você fazer jejum, não é você comer pão e beber suco, não é você frequentar uma religião, não é você assistir vídeos, não. O mais importante para que nós venhamos entender os escritos bíblicos é respeitar as épocas, para quem foram os escritos, quem foram os remetentes, quem foram os destinatários. É isso que você tem que começar a entender. Quando você lê um versículo que seja, por menor, que seja um versículo desse aqui, 1 Coríntios 15, 26, um simples versículo desse, procure, antes de questionar, antes de tudo, procure saber em que data foi escrito isso. Para quem foi escrito isso? Em que ocasião foi escrito isso? O último inimigo a ser destruído é a morte. Paulo estava falando isso antes do quê? Antes do juízo do ano 70. Por isso que a religião não concorda, não aceita o que nós falamos no YouTube. Porque nós, pela misericórdia de Cristo, nós temos entendido para que época foi escrito, para quem foi escrito. É muito importante isso, bote isso na sua cabeça, bote isso na sua consciência. Para entender a Bíblia, você quer que ela seja um livro de receita da Dona Francisquinha? Você quer ela como um livro de receita da tia Benta, da Dona Benta e da tia Anastácia? Faça isso. Respeite a época. Isso aqui foi dito, foi falado antes do juízo. Então o último inimigo que devia ser destruído, veja, não era Satanás como um ser, que a religião fala que é, não era o diabo como ser, não eram os anjos caídos, não eram os demônios, não. Não, porque nunca existiu isso como ser. O último inimigo a ser destruído é a morte, não é a pombagira, não é o tranca-rua, não é o enxululu, não é a giraçaia, não é o planta bananeira, não. Paulo estava falando aos irmãos que estavam reunidos como igreja na cidade de Corinto, o último inimigo a ser destruído é a morte, meus irmãos. Quando Paulo falou isso, falou agora no ano 2000?
2018? Falou no 2015? Não, ele falou, vamos colocar aqui, como eu não confio na data desses teólogos, eu vou colocar entre o ano 50 e o ano 62. Foi falado isso aqui. Ei, psiu, antes do ano 70, antes do juízo, antes do dia do Senhor. E tem mais, ainda nesse contexto, ele falou no versículo 55, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão, o seu ferrão? Deixa eu ver aqui se tem uma observação aqui, o que é. Ah não, aqui é para buscar lá em Oséias. E no versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Ei, psiu, batismo, comer pão, beber suco, dízimo, oferta, buscar Deus em tempo, isso era pecado. Se você não fizesse isso lá no passado, você era um pecador, porque você estava transgredindo a lei. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E onde nós encontramos isso nos dias de hoje? Dentro das chamadas igrejas. Mas não é isso que eu quero falar. Então, respeite para quem foi o escrito. Respeite a época. Não trate esse escrito como foi ontem, como foi semana passada. Se você fizer isso, você vai ser um futurista, você nunca vai conseguir ter paz nessa vida. Você sempre, a conta nunca fechará para você. Vamos ler agora. Quem trouxe a morte? Vamos então do início. Quem foi que colocou a morte na humanidade? Romanos 5, do versículo 12 ao 21. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, que pecado foi ele? O da desobediência. Não foi fumar, não foi beber, não foi trair, não foi prostituir, não foi cheirar, foi a desobediência. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pecaram? Pecado era mesmo o quê? A transgressão da lei. Isso aqui, Paulo falou na igreja de Roma, aos daquela época. 13. Pois antes de ser dado a lei, preste atenção aqui, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, as transgressões, já estava. Mas o pecado, as transgressões, veja o que significa pecado aqui, quer ver? Veja, no dicionário Almeida, pecado, falta de conformidade com a lei de Deus. O que é pecado? Falta de conformidade com a lei de Deus, em estado, disposição ou conduta. Para indicar isso, a Bíblia usa vários termos, tais como pecado. Aí tem vários aqui. Então aqui, vamos colocar esse pecado aqui, porque todos os pecados. Pois antes de ser dada a lei, o pecado, vamos colocar isso como transgressões da carne, porque não tinha lei ainda. Então, pecado, 1 João 3,4, pecado eram as transgressões da lei. Pois antes de ser dada a lei, o pecado, as transgressões já estavam no mundo. Mas o pecado, as transgressões, não é levado em conta quando não existe lei. Eu não sou pecador, porque eu não estou debaixo da lei. Os gentios nunca foram pecadores, conforme a lei, porque em Romanos 2,14, Deus não deu lei nenhuma para gentio. No Monte Sinai, os 613 itens da lei foi dadas por meio de anjo, por intermédio de anjo, aos israelitas, ao povo de Israel. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então, de Adão a Moisés, as transgressões estavam lá. As debilidades da carne estavam lá. Mas não era levado em conta. Por quê? Primeiro, lá era alma vivente. Não tinha espírito, era alma vivente. E outra, não tinha dado lei nenhuma, não tinha regra nenhuma para cumprir. 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. A morte reinou. Independente, praticando pecado, transgressão, falha da carne, a morte chegava ali no prazo determinado, aquela alma vivente ia para lá com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos se acabava, no meio das rochas, no meio das pedras. Assim era, assim foi com Adão. Adão foi uma alma vivente. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Então, mesmo aqueles que não foram desobedientes, que não conheciam a Deus, não conhecia nada, mesmo eles não tendo praticado a mesma transgressão,
que cometeu Adão, que foi a da desobediência, morreram do mesmo jeito. Porque a morte estava em vigor, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, se referindo a Cristo. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa das transgressões de um só homem, de Adão. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva, o presente, pela graça de um só... Deixa eu colocar aqui, vamos ver, dádiva, presente. O presente dado por Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. 16. Não se pode comparar a dádiva, o presente de Deus, com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado... Veja, você vê que o dicionário mostra que pecado é a transgressão da lei, mas os editores, os escritores aqui, para eles não tinham discernimento de colocar a transgressão da carne, uma falha da carne, uma debilidade da carne. Não, sempre é pecado, sempre é pecado. Mesmo você vendo aqui o que significa pecado, olha, pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus. Mesmo não tendo lei, mesmo João tendo dito isso aqui em 1 João, vamos lá, 1 João capítulo 3, versículo 4, aqui está: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Veja, então os escritores da Bíblia, os editores, eles não procuraram saber diferenciar o nome pecado para transgressão. Então, a pessoa fica aí, pecado, eu sou um pecador. Você não é pecador, você não é pecadora, você é uma transgressora da sua carne. Mas eu ainda tenho inveja, você está transgredindo, essa é uma obra da sua carne. Eu sou homossexual, é uma transgressão, você está praticando uma obra da sua carne. Você não é pecador, porque não tem lei, você não é gentil, você nunca recebeu lei nenhuma. Se você pisar na bola, você vai responder à lei dos homens, à lei do município, à lei do estado. Mas se tratando das coisas celestiais e das coisas espirituais, não. Então deixa eu voltar lá, que é onde nós estávamos. Romanos 5,16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, veja, você está entendendo? Aqui eles colocaram transgressão. Se não seria, se pelo pecado de um só homem, como já está lá para cima, mas aqui não, eles usaram, se pela transgressão. Você entende? Pecado e transgressão, a diferença? Transgressão é você fumar, você beber, você, sei lá, falar um palavrão, alguma coisa assim. É você comer bastante Danone, é você beber bastante café. É uma transgressão, é gula. É um feiticeiro, é um pecador. Não, ele não é pecador, ele é um transgressor, ele está praticando uma obra da carne dele. Esses balabachúria, cantarábios, mentirosos, enganosos, eles são pecadores? Não, eles estão na carne, eles estão enganando, fraudando, manipulando. Então, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, o ser humano pode reinar ainda nesta vida. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou, veja de novo a transgressão, só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens, não morte mais. Adão trouxe a morte. Este que disse tetelestai, ele trouxe vida. Depois dele foi derramado o Consolador. E depois do ano 70, depois do Apocalipse capítulo 21, foi derramado quem mesmo? O Criador que está em nosso espírito, na Nova Jerusalém, no tabernáculo de Deus que está em nosso espírito. Eu não morro mais, você não morre mais. Não, mas o que acontece com a nossa carne? Isso aqui volta pro pó. Simplesmente isso. Uma vez eu ouvi o irmão Geraldo falando, e é a coisa mais verdadeira. Os que já aceitaram, os que são de Cristo, que eu particularmente acredito que todo mundo seja, não vem me agora me falar assim, mas o estuprador, não me interessa. Eu estou falando o que está lá dentro dos espíritos, o que acontece, ninguém morre mais. Nós fazemos apenas uma troca de roupa. E eu vou te mostrar depois onde está escrito que foi dado fim à morte e a segunda morte foi dado fim. Vou te mostrar. Então as pessoas falam, fulano morreu. Porque a pessoa não conhece nada. Se os líderes religiosos não têm esse entendimento, que a morte já teve o fim, você acha que uma pessoa que está
sem conhecimento de Bíblia, que não conhece nada, você acha? Ela não, ela continua o negócio da morte, que ela aprendeu desde pequenininho, morte, morreu. Fulana morreu comendo um pêssego, o caroço do pêssego entrou no ouvido, saiu no nariz, morreu. O outro estava comendo um espetinho de carne e de repente o espetinho furou a jugular e ele morreu. Porque o nome morreu. Como que você vai falar assim, nossa, você lembra da irmã Filomena? Aconteceu, ela glorificou o Pai, ela voltou para o lar celestial. Ninguém fala isso, porque as pessoas nem sabem que existe essa possibilidade. Amanhã ou depois, eu sumo daqui, alguém que me conhece vai falar assim, nossa, você lembra do irmão Cláudio? Então, ele morreu. Não, ele não morreu, ele glorificou o Pai. Jesus falou para Pedro, lá em João, capítulo 21, versículo 15 em diante, a forma que Pedro iria glorificar o Pai. Glorificar o Pai. Porque não existe mais morte, é apenas o trocar de roupa. Você entra fora do guarda-roupa, você está com esse véu. Quando você sai desse véu, o espírito, que só Deus sabe o nome, esse volta por lá. Isso aqui só volta lá pro pó. Morreu. Acabou, deu fim. A morte nada mais é do que dar fim a alguma coisa. E a carne de todo mundo vai ter um fim. É isso. Então, quando se fala, nossa, fulano morreu, olha, então dá a impressão acabou tudo para aquela pessoa. Ela foi pro inferno. Inferno é Hades, Sheol, cemitério. A pessoa acabou. Nossa, aí as pessoas choram. Mas a gente, na verdade, a gente chora porque sente falta. Mas, na verdade, a gente deveria comemorar. Porque a pessoa, o espírito, está voltando para casa. É isso daí. Então, vamos continuar aqui. Consequentemente, assim como uma transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Tá vendo aqui? Então Cristo veio trazer justificação a todos os homens, no espírito, porque na carne, agora, quando você coloca o espírito em evidência, claro que sua carne vai perder a força. Então a tendência da sua carne é andar no caminho certo, sem ser disciplinado. 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, transgressores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, para que a transgressão aparecesse. Por isso que a lei, ele está falando aqui, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Por que aumentou o pecado? Porque a lei começou a mostrar as falhas das pessoas, os erros, começou a mostrar as transgressões, baseada no quê? Nos 613 itens da lei. Então aí aumentou o pecado. A lei fez isso, o papel da lei foi isso, foi aumentar, foi colocar em evidência as transgressões que as pessoas naqueles dias praticavam. Como base em quê? Tendo base a lei, as leis mosaicas. 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem trouxe o espírito vivificante? Então, Adão trouxe a morte. Essa morte reinou até Moisés, mesmo para quem transgredia, para quem praticava obras da carne, ou não, a morte veio do mesmo jeito. Veio depois de Moisés as leis para mostrar às pessoas que elas estavam desagradando a Deus conforme aquelas leis, conforme aqueles preceitos. Porém, o fim da lei foi Cristo. Hebreus 8, do capítulo 8, versículo 10 e 11, depois daqueles dias, depois do juízo do ano 70, não precisa mais ninguém falar de mim. Deus falou lá. Não precisa mais ninguém falar, porque todos me conhecerão. E a minha lei eu colocarei na mente e no coração deles. Leia lá. Hoje, as leis de Deus não estão mais no 613 de Moisés. Essa lei, não hoje não, depois lá no ano 70, está na mente das pessoas. Uma criancinha, quando nasce, quando vai crescendo, ela já começa a ter o discernimento do certo e do errado. Um adolescente que nunca ouviu falar de lei nada, mas um adolescente, ele sabe o que é certo e o que é errado, porque está lá dentro. A lei é assim, a lei é espiritual. Não é mais em pedra, não está mais escrito em pedra, está aqui, ó. Não precisa mais, por isso que eu não preciso mais dar dízimo, porque dízimo eu entendo que nunca foi dinheiro, dízimo foi herança para os levitas. Quem trouxe o espírito vivificante? Quem trouxe vida? Quem deu fim à morte?
1 Coríntios 15, 45, veja, 1 Coríntios 15. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, não um ser espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o que veio, que desobedeceu e colocou a morte no mundo. O último Adão, espírito vivificante. Quem veio trazer vida? Cristo. Ele veio trazer vida. Ele derramou o Consolador. Veja que os discípulos andavam com ele, mas os discípulos eram alma vivente. Porque eles não entendiam, eles não entenderam nada. As escrituras, eles vieram entender, ele fala lá em Lucas 24. Ele falou que depois que aconteceu, que se cumpriu tudo a respeito dele, Jesus, é que foi aberto o entendimento dos discípulos para poder entender. Veja que antes eles iam ali, expulsavam espíritos imundos, curavam as pessoas pelo poder que Jesus outorgou a eles. Mas não era o espírito ainda. Depois, quando nos 40 dias, Jesus falou, espere em tal lugar, fica lá escondidinho, que eu serei assunto ao Pai, e chegando lá, será derramado o Espírito Consolador em vocês. E vocês serão minhas testemunhas, vocês falarão de mim, falarão do reino espiritual. E assim foi feito. Aí que eles ganharam ousadia, coragem e como fala, fé para fazer as obras. Aí que eles fizeram aqueles milagres, aquelas maravilhas, quando o Consolador foi derramado sobre eles. Porque aí foi o Espírito vivificante. Paulo, o Espírito vivificante nele, Barnabé, Áquila, Priscila. Agora, vamos ao final dessa mensagem. O fim da morte e da segunda morte. Se você crê nisso daqui, eu não tinha nem separado, mas eu vou colocar aqui. Para você acreditar no que eu vou falar agora, você tem que acreditar nesse versículo aqui, ó. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Se você não entender este versículo, você não vai entender o que eu vou falar agora. Está assim, disse João, no dia do Senhor. O que foi o dia do Senhor? Foi o dia de domingo que comia o pão e bebia o suco. Não. Nas Bíblias de estudo, no rodapé, tá aí essa conversa fiada. O dia do Senhor foi o juízo. Foi o dia do Senhor, foi quando Deus derramou o cálice da ira, quando foi cobrado as contas dos israelitas. João disse, no dia do Senhor, um dia tão profetizado por Joel, Sofonias, Lamentações, Amós, Malaquias, capítulo 4, Isaías. Paulo falou sobre o dia do Senhor. No dia do Senhor, então João estava de braço aberto esperando o dia chegou. Achei-me no espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Quando você entender o que significou o dia do Senhor, aí você entende isso aqui, Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 14 e 15. Então, a morte e o Hades, que Hades é inferno, é sepultura, é local dos mortos, foram lançados. Ei, aqui já era o final, o juízo lá em Jerusalém estava terminando, o dia do Senhor estava sendo consumado. Por isso que depois do versículo do capítulo 20 vem o capítulo 21. Tudo se fez novo. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Aonde era esse lago de fogo que eles usavam como uma metáfora? Era um aterro sanitário que tinha na parte exterior de Jerusalém. Era o lixão. Era um aterro sanitário deles lá. E lá, no passado, eles praticavam holocaustos com crianças, com animais, a um deus, Moloque, que eles acreditavam ser Deus, eles sacrificavam. E lá era o lago de fogo, porque ele era aceso, então, devido ao enxofre dos animais mortos ali, dos alimentos, as coisas, então aquilo era um fogo que nunca se apagava. Então ele foi usado como uma metáfora, como uma figura de linguagem para ser esse lago de fogo, do ranger de dente foi isso daqui. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Por que segunda morte? A primeira morte, Adão. E a segunda morte, aqueles que passaram pelo juízo, ali estava finalizando o juízo e eram almas viventes. Não tinham o Espírito de Deus. Você sabia disso? Então eles, quando nasceram, já nasceram na primeira morte, porque são descendentes de Adão. E por não terem o Espírito vivificante neles, se cumpriu a segunda morte, que foi a morte eterna. O maior sofrimento, o maior castigo para uma pessoa
Não vou dizer hoje, porque depois do ano 70 foi estabelecida a justiça eterna, mas também, que se nós lermos Apocalipse 22, versículo 11, você vai ver que a injustiça passou, o general Tito passou, quer dizer, homens perversos passaram do dia do juízo e foi mandado, assim está, deixa eu colocar aqui para poder a gente entender direitinho, 22, versículo 11, veja, continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, continue o santo a santificar-se. Isso aconteceu o quê? Depois do juízo, porque o juízo, na verdade, foi aqui no 21, deixa eu colocar aqui também, voltar aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 6. Me suporte, mas eu tenho que ler isso daqui. A coisa mais importante para mim na Bíblia é isso daqui. É o dia do Senhor finalizado. E assim está, ó. Apocalipse 21, do 1 ao 6. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa nova, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. 3. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Ei, no ano 70 isso aqui, viu? Isso aqui não foi semana passada, não. Isso aqui não é daqui a 1000 anos, não, viu, seu incrédulo? Isso aqui foi lá no final. Com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Vou pular esse aqui que eu quero logo direto no 6. Disse-me ainda: está feito. Ei, está cumprido, está realizado. É isso que eu creio. Você pode pôr o que você quiser no comentário, você pode pôr sua incredulidade, você pode pôr o que você quiser, mas o que eu creio é isso. Disse-me ainda: está feito. Quem falou para João em espírito? Eu sou o Alfa e o Ômega. Quem era esse aqui? Era mesmo o quê? Cristo ressuscitado falou para ele. Então por isso que foi dado fim. Então a morte e o Hades, quer ver o que significa Hades? É inferno. Aqui, ó. Então a morte e o inferno. Ei, inferno não existe, que queima as pessoas. Isso é mentira. O seu pastor tá te enganando, porque ele gosta do seu dinheiro, ele quer te manter aprisionado. Inferno é o Hades, é o Sheol, é o local dos mortos. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Eu vou acreditar em escritos de doutor, de teólogo? É ruim, hein? Então cadê aqui para... Começou o tema mesmo aqui mesmo. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aí você, entendendo o Apocalipse, você entende então que esse versículo 26 se cumpriu. Você entende, ó, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Tudo foi finalizado lá no capítulo 20, versículo 14. João em espírito estava vendo o final da morte e da segunda morte. Então, a morte ou o inferno, deixa eu voltar aqui na NVI, porque a NVI ela fala direitinho. Então, a morte e o Hades, Sheol, Hades, foram lançados no lago de fogo, no lixão, no aterro sanitário. O lago de fogo é a segunda morte, acabou. Então, aqueles que eram alma viventes naqueles dias, naqueles dias, o final deles foi a morte eterna. Acabou, não tem sofrimento, não tem nada. O maior sofrimento que aquelas pessoas viveram, o maior sofrimento deles foi não ter mais vida. Foi isso daí. Amém? Então eu vou encerrar essa mensagem. O tema: a morte já teve seu fim. Sabia? A morte já teve seu fim. E o fim ocorreu quando foi lançada, jogada no lago de fogo. Assim eu creio, assim eu falo. Se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. E se você acredita em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6, Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito. E está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Tchau!